pela primeira vez, o Inácio resolveu aparecer nas lives e dar o bom dia mal-humorado dele pra gente. Bom dia com muito bom humor, com muita alegria nessa sexta-feira. Mais um Café com o Evangelho, hoje dia 3 de julho. Sejam bem-vindos ao café, que a gente possa começar o dia quentinho, né? Apesar do ventinho frio que está fazendo. Bom dia, Sônia, Virgínia, Michele, Patrícia, Cláudia. Olha, eu tô decorando esses nomes até de quem não tem o nome no nick, hein? Eu tô ficando boa, tô fazendo exercício de memória. Núbia, querida. Oi, Fabi, Aline. Muito bom dia. Val, bom dia. Luiane, bom dia, meu amor. Um floquinho de neve. Tá frio, né, Lu? Bom dia, Deise, querida. Bom dia, Clara, Creuza, Kátia. Muito bom dia. Sônia de Araruama. Renata. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo. Enquanto Marcelo não chega, eu vou falar uma novidade para quem é daqui de Rio das Ostras. Todo ano a gente tem o Arraiá Zé do Bem, lá na Suave Caminho. Mas esse ano, como a gente não vai poder fazer a festa, nós vamos fazer o Zé do Bem no estilo drive-thru. Então, as vendas estão sendo antecipadas através de um link do PagSeguro. E no cartazinho informativo, eu já publiquei aqui no Stories do café, tem lá o que vem nesse kit. E aí as vendas vão ser até o dia 14 ou dia 13, se eu não me engano. E depois, no dia 18, a gente vai lá e busca o nosso kit junino. Não vai ter a nossa quadrilha, não vão ter as brincadeiras, né, infelizmente, mas pelo menos os quitutes a gente vai conseguir ter esse ano ainda. E, além disso, a gente ajuda a casa, né? Porque as atividades permanecem, o serviço social continua, a casa continua recebendo conta de luz, né? Então, a gente ainda precisa dar uma sacudida aí pra gente ajudar a casa. E é uma forma da gente também, né, conseguir comer uns quitutes de festa junina, que essa época é tão gostoso, né? E a gente fica sentindo falta. E melhor ainda quando a gente não precisa sujar a cozinha para poder comer isso. Bom dia, Irma. O Marcelo tá me ligando aqui, gente. Será que ele entrou? Será que ele tá no lugar trocado? Onde será que tá Marcelo? Eu tô na conta do café mesmo, né? Ah, ele tá aí. Tá aí. Peraí, Marcelo, que eu já vou colocar você. Calma. Tá? Calma aí que ainda não consegui te ver, não. Tô Tá me ouvindo? só te ouvindo, mas não tô te vendo. Minha imagem está congelada. Bom dia. Eu estava rindo de você perguntando se eu tinha entrado, mas eu já estava já 1 minuto já aguardando lá entrar o café. Oh, querido, Aí eu tentei perdão. ligar. Não, sem problema. Aí eu tentei ligar para você. Falei, cara, será que ela perdeu a hora? Vou ligar. Liguei pelo Zap, aí você recusou, eu voltei correndo. Enfim. Quer que tá Eu não, congelado minha imagem? eu não sei, então, ninguém tá vendo você, só estão me vendo. Marcelo, você notou que quando você entra na live aparece um recadinho assim, solicitar, Sim, sim. você deseja Então, tenta sair e voltar de novo e Ah, clicar nele para a gente ver se tá você bom. consegue entrar dessa vez. Espera aí. Isso. E, gente, bom dia. Menino, olha, eu esqueci de ler qual é o parágrafo que Marcelo vai fazer hoje. É do quinto ao... Eu não sei se é do quinto ao sétimo ou do quinto ao oitavo. Eu vou colocar aí, fixar.
o tema. Vamos esperar. E agora? Ainda Eu vi não te vejo. tá congelada a minha imagem. Tô ficando meio traumatizado com isso. Por Já quê? Já aconteceu, aconteceu isso antes? já aconteceu, foi à noite. Eu vou sair novamente, peraí, tá Tá bom. ok? Pode ser da internet. Só a voz de mentor. Mas se não der, a gente faz com a voz do mentor mesmo, né? O importante é a gente ouvi-lo. Vamos lá, Marcelo, de novo. Sem problema. Dá tempo de todo mundo ir chegando aí. Gente, hoje o Inácio resolveu mesmo assistir, tá aqui do meu lado. E será que eu tô voltando muito rápido? Não, não, é alguma coisa da internet. Daqui de casa, será? Vou Pode tentar ser. eu vou tentar ir para a sala, estou na cozinha. Porque café é na cozinha, às vezes é na sala, né? Eu vou lá para a sala. Né? Eu vou para a sala, vou sair. Aí você tenta mandar o convite antes de eu entrar, porque eu estou entrando e depois aparece o convite. Vou lá para a sala. Né? Não sou eu que mando o convite, não, é o Instagram. Alessandro Inácio abriu a live hoje, minha filha. Ele tá aqui, ó. Tá aqui e eu acho que ele tá, sei lá, acho que ele tá muito bem, não, ó. Mostrei até minha bagunça pra vocês, a brinquedoteca das crianças. Tá numa seriedade aqui do meu lado. Não sei se é sono. Vamos lá, Marcelo, já cliquei aí. Agora, está me ouvindo? Eu te escuto, só não te Agora vejo. eu também não estou me vendo, não. Mas se você quiser Vamos conversar, seguir, vamos, vamos vamos seguir seguir. sem problema. Marcelo, só vou te pedir perdão porque eu não me lembro de qual parágrafo até qual. Eu sei que é do quinto É do ao... quinto ao oitavo. Ah, então tá É do ótimo. quinto ao Vamos lá. oitavo, é a comunicação de Santo Agostinho, 1862, ingratidão Isso, laço de família, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa capítulo... mãe. Isso, exatamente. Eu tinha escrito aqui, mas eu não fixei. Peraí, Sem onde é que eu... problema. Vamos lá. Como você vai fazer a prece final, Isso. eu vou iniciar, então, fazendo a prece para a gente É. poder começar. Vamos lá, Agradeço a todos vamos junto. vocês, tá? Não desencarnei não, gente, mas eu tô aqui, tá bom? Vamos seguir. Querido Deus, nessa manhã dessa sexta-feira, nos colocamos agradecendo a semana que está findando, com todos os desafios que tivemos nesses últimos dias, todas as oportunidades de crescimento e aprendizado, que a gente tenha cada vez mais olhos de ver estas oportunidades e essas bênçãos para enriquecer os nossos dias, a nossa consciência e a nossa caminhada. Pedimos licença para começar a leitura nessa manhã, na certeza de que estamos acompanhados pelos espíritos de luz que nos assistem e que nos intuirão em tudo aquilo que a gente precisa ouvir, ler e refletir. Pedimos então a tua bênção, Deus Pai, para iniciar o nosso dia com a graça de Deus e a graça de Jesus. Que assim seja, que assim seja e assim será. Será. Bom dia, Geis, a todos os amigos também que aí estão. Começo lendo? Pode começar. Pode começar? Vamos lá. Não sei se é a minha câmera que não está habilitada também, mas apesar que vou continuar. Eu não vou mexer em nada, não. Vamos lá. Mexe não, vamos embora. Espíritas, né? Nesse parágrafo, né? Que é o quinto. Exato. Espíritas, um recadinho bem direto de Santo Agostinho. Compreender o grande papel da humanidade. Compreender que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Quer dizer, desse primeiro ponto, né, desse parágrafo, já nos traz um comprometimento, né, um compromisso de que, independente de nós, haverá uma alma ali, objetivo como nós,
de progredir. Então, quando esse corpo é gerado, o plano espiritual automaticamente já tem um espírito necessitado, como nós, de estar retornando. Continuo? Por Posso, né? favor. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá o seu amor. A lei de justiça, né, Dora? É assim, é muito forte, né? Porque, ainda mais, não só pela mensagem, ele dirige aos espíritas, mas assim, vamos levar para todos os seres humanos, quando faz essa questão de que nos mostra que nossos filhos são espíritos e, na verdade, são empréstimo, não são nossos. E, geralmente, né, em algum momento, algum de nós, conservamos aquele sentimento de posse, né? O meu filho é isso, aquilo, outro. Igual, às vezes, as pessoas, ou nós mesmos, em algum momento da vida, que há um equívoco na escola, alguma coisa, a gente, às vezes, não procuramos ver, averiguar, achamos logo que é o filho do outro, né? E aqui esse ponto nos chama essa responsabilidade de Deus nos perguntar que, na verdade, não passa da nossa próxima consciência, né? Então, mesmo atormentado pelo remorso, nos perguntaremos, né, sobre esse filho, sobre o que nós fizemos ou o que deixamos de fazer. Eu acho curioso, porque o amor, ele, ao mesmo tempo que ele nos liberta, talvez nós com nossas dificuldades, né, no nosso íntimo, ele nos cega. É como se nós tivéssemos grande dificuldade de enxergar naquele ser que amamos, né, que geramos ou recebemos como filho do coração, seja lá como for, aquela criança tutelada na nossa responsabilidade, seja lá como for. É como se nós colocássemos um outro véu, mas um véu para não ver, né? E achar engraçadinho aquelas coisas que ele fala, ou a palavra, ou o palavrão, ou o jeito errôneo de corrigir, autoridade fora do tempo, fora da lógica, fora... Então, assim, é muito difícil ser pai e mãe, sabe? É uma escola. Eu costumo dizer que você medir essa educação, não acredito que a gente vai reeducar, mas se reeducando, porque cada jeito, só esse item aqui daria, né, uma manhã inteira para nós conversarmos. Mas é muito, muito difícil, mas nós temos que estar atentos. Fala um pouquinho para você. Eu ouvi o último pedacinho, não. É muito difícil? É muito difícil toda essa questão, todo esse turbilhão de coisas em relação a avaliar o que nós fazemos desse espírito, esse filho de Deus, mas nós temos que estar atentos, muito atentos, né? Ter olhos de ver. Mas é Com difícil. certeza. Porque normalmente quando nós estudamos um item, buscamos o aprendizado, a coisa é tão forte que vem de encontro a nós. E muitas vezes nos perguntamos, né? Poxa, eu fracassei, né, ali ou aqui. Não no sentido assim de ficar conservando culpa, né? Mas no sentido de, dentro dessa própria reencarnação, procurar Fazer a uma forma reflexão mesmo. de reflexão, não, e procurar uma forma de renascer. Como diz o Fonte Viva, se não me engano, na lição 56, renasce agora, renascer. Não esperar a outra oportunidade reencarnatória de fazer esse renascimento. Então, assim, eu penso que há sempre uma nova oportunidade. Sim, é engraçado porque nos faz refletir o que é que a gente se preocupa, né, com as Renasce agora crianças. mesmo, eu fico a referência. A Renasce agora. gente
A gente se preocupa assim, o que que ele vai comer no almoço, o que que ele vai Sim, jantar, como é que tá na escola, né? Que roupa ele vai vestir. Mas quantas vezes a gente não se preocupa com os sentimentos, com a emoção, né? Com o que ele está sentindo, ou como é por que verdade. ele agiu assim. A gente já vem ralhando já no esporro, às vezes, dependendo da birra que fez, ou enfim, né, da pirraça, do que aconteceu, mas a gente não para ouvir a criança, né? Por quê? Por que esse É comportamento, verdade. né? É verdade. E isso é uma reflexão. Esse momento que eu estou em casa, por exemplo, eu tenho parado para pensar muito nisso em relação ao tempo, porque as crianças, elas não estão muito preocupadas com o que elas vão comer, não. Se você falar assim, Uhum. hoje vai ser arroz, feijão e ovo, É ótimo. elas vão achar ótimo, elas vão amar. Mas se você falar assim, não, eu vou ficar o dia inteiro, a manhã inteiro na cozinha, preparando uma lasanha de camarão. Elas vão comer, achar aquilo sem graça e vão ficar Uhum. tristes, porque você passou tanto tempo na cozinha que você não deu a menor atenção para elas, sabe? E às vezes você está fazendo Verdade. aquilo achando que está abafando, que vai fazer um almoço para agradar, e elas não estão preocupadas com isso, elas querem atenção. E é isso que a gente às vezes se perde, né? Porque a gente acha que sabe o que é o melhor, quando a gente pode simplificar tudo. Tudo pode E, ser no- tão mais e, simples. e dentro do que você falou, me lembrei de uma situação que aconteceu na escola, né? Eu sou, como muitos sabem, eu sou auxiliar de professor, auxiliar de serviços escolares e fico com criança com deficiência em sala. Eu gosto muito do meu trabalho. E teve um ano que eu conheci educação infantil, que fiquei apaixonado. Eu tinha um aluno, né, autista, né? E ele, assim, devia ter 4 anos, 4 para 5 anos, e era difícil, ele só me... Com o tempo ele passou a me atender, né? E começou... Só que teve um dia que ele não sentava de jeito nenhum. Então, fica sentadinho, e ele ficava em pé. E eu ralhava com ele, chamava atenção. Então, eu quero falar sobre isso, sobre o nosso imediatismo, né? Nosso julgamento. Eu ficava o tempo todo combatendo ele, até que um determinado momento ele colocou a mãozinha na polpa dele. Aí fomos observar a professora, era um furúnculo que a mãe esqueceu de me avisar, foi vindo a furo. E ele sentia a dor, por isso que ele não sentava. E eu, como um adulto vivido, né? E às vezes nos deixamos irritar, precipitamos no julgamento, aquela coisa toda que nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. Não conseguia fazer a leitura. Depois eu pedi desculpas a ele, né? E ficou tudo bem. A gente teve que levar ele. Já estava vindo a furo mesmo, e ele foi muito bonzinho. Com essa fala, é mostrar assim, nós, enquanto adultos, um turbilhão de coisas na nossa mente, coisas para resolver, preocupações, o que vai se comer, e por aí vai, contas e mais isso, esquecemos de vivenciar o mundo da criança, né? Uma Uhum. criança que muitas vezes somos essa criança hoje ainda ferida, ainda magoada, ainda atropelada por um julgamento de algum adulto em alguma fase que não nos deu a oportunidade sequer de expressar o que a gente estava sentindo, né? Tem um comentário aí agora ali, tá vendo? Da doutora aqui, Luia, doutora, é, parece que adulto esquece como foi ser criança, verdade, quando vira pai e mãe. Criança só quer atenção, nós éramos assim, as crianças de hoje também são. É verdade. E a infância, né? O quanto é importante a infância. E hoje nós nos deparamos com situações para, nossa, meu Deus, né? Ai, Meimei, ajuda, Meimei, a mentora da infância, porque assim, tem horas assim que eles parecem que nos enlouquecem, né? Eu tiro pelos netos quando eu vou brincar, eu tenho esses dias, me vi vestindo a roupa de Homem-Aranha, eu nessa performance toda de corpo, né? Todo elegante de Homem-Aranha, mas ele ficou super satisfeito. Foi o único momento que ele me deixou sentado no sofá. Ele ficou assim, vovô Homem-Aranha, com aquela máscara, você vai estragar a roupa do outro neto. Aí eu vesti. Mas assim, você precisa ser um pouco criança também. Você precisa também relaxar um pouco e entrar no mundo da criança. Mas no momento de ser pai e mãe, nós temos que assumir as rédeas, né? Por mais que aquele ser nos aparente assim uma evolução, né? Muitas vezes até moral, porque nossa, esse espírito, essa criança, e às vezes a gente endeusa muito e esquece do nosso real papel, inverte os papéis.
Pode continuar a leitura. Vamos controlando o horário aí, ainda mais que eu não estou nem me vendo. Vamos lá. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A gente falou ontem aqui no café sobre a riqueza que existe em reconhecer quando a gente tem essa dificuldade, né, com um filho, ou um filho com uma mãe, ou até com qualquer outra pessoa, quando aquela dificuldade ela não consegue ser explicada racionalmente, né? E às vezes a gente até usa a expressão que eu falei até ontem, né? Ah, meu santo não bate com o de fulano, né? E quando a gente não consegue raciocinar acerca dessa antipatia que a gente sente, que a gente busque na prece o fortalecimento para que a gente combata esse sentimento inexplicável. E, inclusive, a gente comentou ontem sobre conversar com a criança durante o sono, para que aquele espírito, né, possa sentir aquele amor, né, você se colocar ali, que a gente sabe que durante o sono o espírito está um pouco mais liberto, e mesmo que ele não tenha consciência ao acordar, né, que as palavras, a prece ficam impregnadas em volta dele. Sim. E como que é importante a gente não passar por cima disso e não ficar criando mais confusão, porque senão a gente alimenta, como ele colocou ali, né? Você acaba alimentando e desenvolvendo esses sentimentos que estão arranhados ali. É verdade. Eidora, e com o nosso conhecimento também, nós podemos estender não somente durante o desdobramento, o desprendimento, mas lá, aqueles que vêm a gestar, desde a gestação, os bons pensamentos, as boas vibrações do lar, fazer o culto independente da sua doutrina, envolver esse espírito o máximo possível, né? Cantar, eu lembro que eu cantava muitas músicas espíritas, procurar, porque, na verdade, é mergulhar na escuridão. É uma bênção de mergulhar na escuridão sem nós sabermos do que se trata de fato. Esse é um paradoxo muito interessante na lei divina, que eu falo, paradoxo da nossa parte, avaliando que a lei divina é perfeita. É você ter nos braços alguém que possa ter sido um grande adversário ou vice-versa, e que nós alimentamos por grandes períodos de tempo essa interminável, aparentemente interminável luta. E na oportunidade do berço, nós temos ali uma forma de reconciliar e passar a lutar por aquele ser. E falar, não, como eu vou odiar um filho, uma mãe, né? Então, assim, por mais difícil que seja, é uma oportunidade única, ímpar, que cada um de nós temos de nos reconciliar. Assim, mãe e filho, pai e mãe, e com os irmãos, aonde nós estamos, o que viemos fazer. É muito interessante. E graças ao véu do esquecimento, porque se não fosse esse véu do esquecimento também, mais difícil tornar-se-ia. Com certeza. Pelo fato de nós estarmos assim, tanto abertamente se mostrando quem nós fomos, ou o que fizemos, né? Uma época ou outra, porque às vezes já não somos mais devedores mais agora, mas não sabemos do ontem, o ontem de ontem, e por aí vai. E de quem está chegando. Tem um comentário, você quer ler? Vamos lá. Esse último aqui é da Laisa. Ela colocou: eu acho importante legitimar o sentimento, porém trazer para a consciência os porquês. Porque tudo está dizendo sobre a gente e nunca o outro, quando se percebe. Muito lindo esse exercício de envolver com amor, né? Tudo que a gente sente, até essa
expulsa, às vezes, né? Ela diz sobre a gente. Pode até dizer sobre o outro também, porque a gente geralmente tem uma história pregressa. Mas diz sobre a gente, porque pode ser que o outro não mude, continue vindo com a mesma tendência em nos alfinetar, né? Mas se a gente mudar a nossa postura perante aquilo, se a gente quebrar, aí a gente se liberta, né? Porque não existe isso. Às vezes fala assim, nossa, mas olha, um era algoz, o outro era a vítima, e eles ficavam se obsediando durante centenas e centenas de anos. Na verdade, se um deles der ali o stop, falar, não quero mais isso, eu me liberto, eu perdoo, eu escolho amar, acabou. O outro pode até continuar sentindo aquilo, mas não vai ter mais aquela ligação, né? Então, que sejamos sempre... exato, que sejamos nós a estabelecer que a gente não quer mais sofrer, que a gente não quer mais sentir essas coisas negativas, e mesmo quando é muito difícil, que a gente reconheça essa dificuldade, né, e busque a melhora, né, desses pensamentos, a melhoria desses pensamentos, desses sentimentos. É verdade. E com esse trecho que você leu, esse parágrafo, tem um trecho aqui muito interessante que diz: ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que age ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da expiação. Quer dizer, é como se nós acentuássemos mais, né? Olhou, achou bonitinho, que não sei o que, a gente observa, mas não é isso. Então, às vezes, e sabe o que eu observei na minha pequena experiência de pai, de avô, é que o filho, por sua vez, às vezes nós achamos que conhecemos filhos, né? Os filhos acho que nos conhecem muito mais. Eles estudam com todo amor e carinho, eles estudam muito nossa personalidade. Eles sabem que quando ele chega no pai não vai ter e na mãe vai ter, ou vai chegar no pai vice-versa. Eles sabem como você está bem para poder pedir, está bem para poder agir. Eles sabem o nosso ponto fraco. É incrível, né? Não sei se tem uma relação, de repente até tenha, porque nós sabemos que na tenra idade, a criança, o processo da reencarnação, segundo esse espírito, ele se finaliza aos 7 anos, por volta dos 7 anos. Então, antes disso, ele está mais lá do que cá. Mas nos conhece de forma... Até você vê que o bebezinho, às vezes, ele chora, que é aquela tensão, e o pai e a mãe dão aquela atenção, ele já parou de chorar. Ele quer aquilo ali voltando para ele. É como se nos estudássemos muito mais. E nós estamos na condição de descobrindo. Porque nós já estamos já há mais tempo nesse corpo físico, já estamos assim mais envolvidos com o véu do esquecimento, e estamos, né, pegando os flashes para descobrir. E quando, na verdade, eu penso, eu creio, eu não sei se tem veracidade que estou falando, então vou assumir sobre isso, eu estou falando que seja doutrina, que ele talvez, na maioria dos casos, nos conheça mais do que nós o conheçamos. É onde tem que ter muito cuidado, né? O cuidado, porque às vezes a gente acha que um é preferido, mas são espíritos afins, não tem culpa também, né? Porque às vezes você fala assim, será que eu gosto mais de A, de B ou C? Bobagem, gosto de todos, ama todos. Só que são questões de afinidade, não é verdade? De afinidade. Falamos sobre isso ontem também. Né? Como que o amor pode ser tão egoísta, né? Que a gente acha que a gente só é amado se for aquela exclusividade. Se a gente sentir que o nosso pai e a nossa mãe está dando muita atenção para o nosso irmão, a gente acha que automaticamente ele ama mais a ele do que a nós, né? Isso, na verdade, isso, na verdade, é uma pirraça nossa de ciúme, de quem acha que o amor é posse, e não é. Mas se não for trabalhado também, Dora, por nós adultos, né, de forma, encarar isso de uma outra forma, mais tarde pode trazer uma série de transtornos daquela criança enquanto jovem, enquanto adulto, sempre colocar que o irmão está certinho, às vezes até por rebeldia ele não quer estudar mais, porque o outro faz tudo. Olha o seu filhinho. Eu vivi isso em família, né? Quando, na verdade, acho que o mais difícil era eu, porém sonso, muito sonso. O apelido da criança foi sonso, porque o outro, coitado, não sabia argumentar, apanhava mais do que eu, porque na época se batia, aquela coisa toda. E uma vez eu dei um azar, uma vez que minha mãe me virou
ele me pegou, ele falava sempre, ele faz careta enquanto a senhora me bate. E ele não tinha muito argumento. Mas olha a dificuldade desse espírito aqui. Minha mãe virou e me viu fazendo careta. Naquele dia eu apanhei muito. Só que eu não sei de que essa Marcelo, né? Ou sei, ou melhor, não queria enxergar, que na hora que apanhava, falava palavras lindas. Sambando naquele perigo. Palavras lindas, agarrava nas pernas da minha mãe, pelo amor de Deus, por Maria, não sei. Olha, saía tanta coisa, você não tem noção. E o meu irmão, coitado, pouco verbo, pouco argumento, apanhava mais. Era 2 anos mais novo, ela falava, vem você. Apanhava ele, primeiro porque era mais novo. Eu não sei porque ela fazia isso, o critério dela. Quando ela vinha me bater, ela já estava sem forças. Eu agarrava nas pernas e começava a clamar os bons espíritos. Olha que não era espírita. Olha que criança é essa. Continuo? Ai, Jesus amado, não é fácil, aí, né? gente. Descontrair um pouquinho, falar um pouquinho da minha vida. Isso é uma coisa difícil, né? Quando a gente tem mais de um, ou quando tem irmão, né? Mas eu percebo muito isso agora. Provavelmente eu fazia isso também. Mas existe uma competitividade muito grande, né? Peraí, Salim. Por exemplo, se eu dou alguma coisa aqui, vem provar isso aqui, a raspa do bolo, gente. Se eu deixar uma provar, deixar as outras, meu Deus, é o fim do mundo, sabe? Tudo é uma competição. A Jéssica tá precisando de uma lapiseira, eu trouxe uma lapiseira da rua, e pra mim não tem nada? Não. Você tá precisando de uma lapiseira? Nunca precisando. Pois sabe? Então é muito difícil estabelecer isso sem que não haja essa competição. É complicado, né? Mas eu devo ter sido assim também. Vamos seguir. A tarefa não é tão difícil quanto poderias imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la, e o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ou seja, ele nos diz aqui que não existe um manual de instrução, né? Algo que você tenha que vir e tenha que ter um certo nível de instrução para poder conseguir dar conta daquilo. Não, qualquer um de nós que passa pela experiência em família tem capacidade de conseguir vencer essa experiência, porque a parte moral da gente, a boa vontade de se relacionar, ela não está atrelada a nenhuma condição social, a nenhuma condição intelectual, né? Então, qualquer um de nós pode, com a lei do amor, conseguir lidar com isso, né? Porque o amor é a centelha que está em todos, independente da condição de cada um. E isso é muito fantástico, né? Só que, assim, a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente se torna naquilo. Então, a gente sabendo disso agora, conversando sobre isso à luz da doutrina espírita, né? Quanto respaldo a gente tem, quantas ferramentas a gente tem a mais. Mas não quer dizer que eu tendo todo esse conhecimento, se eu não tiver o amor, não adianta de nada, né? Muitos que podem não conhecer o Espiritismo, podem com amor se sair muito melhor na tarefa do que nós. E nessa fala de Santo Agostinho, mostra-se mais uma vez a lei divina, o quanto ela é... como é que ela fala? Além de ser fabulosa, o quanto ela é assim, não tem preferência, esqueci o termo que dá, né? Por quê? Porque até então, se nós analisarmos como hoje evoluiu o processo de aprendizagem, educação, educadores, profissionais, essa vastidão de profissionais, terapeuta disso, terapeuta daquilo, e fala assim, nossa, ufa, como é difícil, né, ser assertivo. Mas aqui, nesse ponto, ele coloca que pode ser inculto. É onde nós vemos as pessoas mais simplórias, lá que nunca alfabetizaram. Como diz o dito popular, não sabe fazer o ó com copo, mas tem uma questão moral, um jeito de educar, que muitas vezes nós que fizemos isso, fizemos aquilo outro, estudamos, e temos grandes dificuldades. E pessoas sábias. Então, isso é muito assim, imparcial e é muito justo a lei divina, porque senão, como que seriam as pessoas iletradas do mundo? Pessoas sem conhecimento da letra. Aí Deus estaria, né, segregando, porque senão só é permitido educar bem se você tem um estudo.
Não, não é isso. Muito pelo contrário, já demonstrou que muitas vezes temos todos os estudos que a Terra acha importante, é necessário, todos, né, os cursos, blá, 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 e ao final temos grandes dificuldades e nada sabemos. É como você falou, sem o amor, sem essa mestre, né, e sem o sim, sim, o não, não, nossa, o quanto é difícil. Gente, quantas vezes tem que voltar com o pai, não, porque é muito difícil. Eu É, cocei a cabeça agora. Não deu nem para vocês verem eu coçando a cabeça. Quanto tempo falta? faltam 25 minutos ainda. Ah, então tá tranquilo. Posso ler? Ou quer fazer um Pode. comentário? Pode sim. A Valéria comentou aqui rapidinho que ela usou a ferramenta do amor na criação dos filhos porque não conhecia o espiritismo. E ela disse que reconhece que acertou, graças a Deus. Que bom, né? Bem, Valéria, amém. É porque tem um caso também que muitas vezes a gente acha que não usou e usou. E às vezes o sucesso não veio como desejávamos, mas é o ponto de ter feito a nossa parte. Mas assim, eu penso que a gente sempre pode fazer algo, né? Desde o Com berço, certeza. a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisar, analisar, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios. Empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. É aí que talvez more a situação, né? A dificuldade de Exatamente. reconhecer e de ver, porque tudo é baseado no orgulho, no egoísmo. A criança em si já tem a fase estudada pelo homem do egocentrismo, né? Ela já quer ser o centro da atenção. Então, tudo isso tem que tá pronto também, sempre com amor, né? Aliar o amor, a disciplina, né? Porque geralmente a gente descamba também no amor, na afetuosidade, depois para sair, né? Para ter aquela palavra firme, assertiva, muitas vezes se torna muito, muito difícil, porque geralmente entre o cônjuge tem sempre um que consegue controlar mais aquela planta, aquela situação da poda. É tudo muito difícil. E eu lembro também que, às vezes, a criança ela vem com algum tipo de enfermidade e os outros nem tanto, os irmãos, isso ajuda, mas para os pais, às vezes, é algo que tem que redobrar a visão. Eu digo assim por mim mesmo, né? Porque eu adquiri uma enfermidade na época de bronquite aos 6 meses de idade. Aí tinha até apelido, sobejo da morte, mas o espírito é tão difícil que tem até hoje, né? Então, assim, vivia no socorro, vivia nas urgências. Eu lembro de crises de 3, 4 aninhos. Eu tossindo, não tinha mais pulmão para tossir. Eram coisas horríveis. E aí, com aquilo, criava-se muitas manias. Por exemplo, tudo primeiro era para o Marcelo, porque ele ia morrer, aquela coisa toda. Ele, a qualquer momento, pode morrer. E isso não foi bom. Não foi bom foi o melhor que eles fizeram, não estou reclamando. Não foi bom para mim como pessoa e nem para os irmãos, porque parecia, né? A criança era assim, aquela criança enojada, que eu diria por mim mesmo. Se tinha 1 quilo de uva, chegava, meu pai chegava com todo carinho, lavava aquilo tudo, botava para a criança comer, que era eu, essa criança, ia mordendo quando não aguentava mais. Aí depois que tirava para meus irmãos, fui precisou de uma madrinha para intervir, aquele homem todo, e eles morrerem de pena, porque eu ia morrer em qualquer momento. Então, assim, o nosso amor, muitas vezes, foi o melhor que eles fizeram, reconheço. Nos cega mesmo. Geralmente, quando nós temos uma vida muito dura, em razão de qualquer situação que você passe, né? Ou, por exemplo, eu não pude ter isso, não pude ter uma roupa, não tinha aquilo, aquilo outro. O que você pensa, geralmente, na primeira vista? Eu vou crescer, eu vou lutar, eu vou estudar. Tudo isso é muito digno. Eu vou ter um lar, e meu filho e minha filha vai ter tudo o que eu não tive. Mas geralmente na nossa contabilização é o material, é o ter e não o ser. E aí vamos nos perdendo mais uma vez. Não diretamente, mas indiretamente, porque incutimos naquele ser que a dificuldade é ruim. Quanto de Exato. nós crescemos com a dificuldade? Será que se não tivéssemos essa dificuldade, teríamos hoje algum discernimento em relação a uma análise de um estudo, a uma vida, a uma vivência, a uma palavra?
né? Porque a dificuldade, ela faz parte do processo aqui da Terra. E tem espíritos que, se não for sujeito a aceitar e trabalhar para mudar esse quadro, nós não crescemos. Então, assim, eu penso muito sobre isso. Quer comentar? Eu estou segurando aqui o dedinho aqui para não perder onde eu estou. Quando você falou sobre o sim, sim, não, não, que a gente precisa ter, né, nessa fase de conduzir esse espírito no início da sua vivência, é muito complicado, porque as crianças não aceitam só o não como resposta, né? É não e não por quê. Então elas chamam a gente para o diálogo. Eu não me lembro se na minha época era assim. Eu acho que eu não ficava conversando, perguntando não. Não. Meu pai dissesse não, era não, e eu não ficava, eu nem ai de mim. É não, e eu não, é não mesmo. Hoje em dia não. É não por quê? É por que é não? Gente, né? Então assim, eles nos chamam ao diálogo, e esse diálogo, ele não existia antes. E aí eu acho que agora chama até um pouco mais a nossa responsabilidade, porque é preciso dialogar, a gente não pode deixar de dialogar, né? É preciso que a gente deixe aberto esse espaço, e não que a gente seja simplesmente autoritário. É não porque eu sou adulto, eu sei que é não, né? Mas é difícil, porque às vezes você está tão acostumado a falar o não, que às vezes o Henrique olha pra mim e pergunta assim, mas por que não, realmente? Não sei por que não. Eu falei, por que não? Mas é verdade. Pode falar? Desculpa, me pergunta. Porque você não está me vendo, né? Então, e isso que você falou é muito importante, porque nós viemos de uma geração em que o não era não, acabou, e achávamos que estava tudo resolvido. E às vezes usamos esse argumento com nossos filhos. Eu creio, agora, que esses espíritos que fazem essa pergunta do porquê são os mesmos espíritos como nós que ontem aparentemente aceitavam. Eu era respeitado ou era temido? Não estou julgando nossos antepassados, fizeram o melhor. Talvez os nossos antepassados eles tenham vivido aquela fase de ter sido Moisés. Ter sido Moisés para que a coisa caminhasse desse jeito. Mas depois eles voltam Cristo. Tá dando para entender a análise? Entendi. Já provoca o raciocínio. Salinho tá demais. Porque não é verdade, tô vendo. Jesus! Eu quero saber exatamente o porquê daquilo ali. E nós éramos muito imediatistas, né? Nós tanto queremos responder para o outro não, e acabou, porque eu sou mais velho, eu sou adulto, eu sou mais forte. E esse argumento hoje já caiu. Por quê? Porque esses espíritos, eles não são espíritos que estão nascendo aqui pela primeira vez. Eles estão voltando. Sim. Estão voltando e estão seguindo a linha do progresso. Agora, nós também não podemos esquecer que nós temos que desenvolver nossos papéis enquanto pais e mães. Isso é muito difícil. Eu reconheço que eu esqueci muitas vezes. Até agora eu esqueço, sim. Mas a cada estudo, a cada luta, a gente vai tentando se corrigir. Não é isso? Com certeza. Senão não tem porquê, né? A gente tem que a cada passo tentar. Pode seguir, meu amigo. Tá. Se deixar de desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos e, apesar de tudo, não alcançar o êxito, sua consciência poderá ficar tranquila e é natural. O desgosto que sinta por verem fracassado todos os esforços feitos. Deus lhe reserva uma grande e imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhe será permitido terminar em uma outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Veja nesta obra, capítulo 13, né? Está dando a referência. E 19. 13 é que a nossa mão esquerda não saiba que faz a mão direita. E o item 19, ele fala de benefícios pagos com a ingratidão. Mas que a lei de progresso, ela continua, né? Pode comentar. É exatamente isso. Que nada fica impune, né? Não no sentido de que a gente vai ser castigado, mas que a gente precisa procurar esse equilíbrio, alinhar. Em algum momento isso vai acontecer. E a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta, né? Mesmo quando a gente não se dá conta de que está se equivocando, sendo muito permissivo
com o filho, né? O Rossandro fala muito disso, que antigamente os pais, eles não cobravam amor dos filhos, eles cobravam respeito. E que a gente agora está numa geração que cobra muito amor do filho e esquece do respeito, né? É uma ânsia dos pais se sentirem amados. Mas é todo um exercício, um caminhar, até que a gente consiga equilibrar essas duas coisas. E aprenda que amor não se cobra realmente, né? Amor a gente dá. Certo. E o respeito, ele tem que estar, ele tem que ser uma consequência de um amadurecimento desse amor, né? Um amor que percebe a necessidade do não, percebe quando pode dizer um sim. E a gente nem sempre sabe fazer isso. E a gente vai muito pelo coração, né? Eu até comentei outros dias aqui que o Jorge Andréas, ele tem um livro, eu já não me lembro o nome do livro mais, mas que ele fala muito sobre essa coisa de cada um de nós ter um amor maternal e um amor paternal. E ele diz que o paternal é aquele que ele ama, mas ele questiona, né? Por exemplo, olha, eu quero sair para brincar lá fora. Eu quero sair para brincar lá fora. E aí o pai pergunta assim, tudo bem, mas você já arrumou sua cama? Já fez os seus afazeres? A mãe não. A mãe já olha, ai, que dia lindo, realmente, meu filho, você não pode deixar de sair, né? Então a gente fica nessa luta dentro da gente o tempo todo. Porque tem hora que a gente diz não, mas fica com uma pena danada também, sabe? E a gente vai ter que colher isso tudo depois. E a maneira como os nossos filhos vão lidar com essa educação que a gente dá é que vai nos dizer lá no futuro o que é que a gente plantou, o que é que a gente fez. E que a gente possa também ter esse olhar, essa reflexão de lá na frente olhar para trás e dizer assim, realmente, eu agi assim, assado, e isso é consequência do que eu fiz, né? É verdade. Gente, essa ideia de fazer aqui fora, acho que piorou. Eu vim pra cá pra eles não virem, mas eu acho que eles vieram... Aqui de casa tá na janelinha ali, olhando ali fora ali, mas não se preocupa não. Mas isso que você colocou é fato. Porém, assim, nós temos que também avaliar um aspecto não do gênero, o pai ou a mãe. Porque em muitos casos os papéis são trocados em relação à ação. Não. Ele diz isso no livro em relação à polaridade. E não em relação à mãe e ao pai. Mas ele diz que dentro de cada um de nós existe isso, essa polaridade masculina e a polaridade feminina, né? Ele não falou necessariamente em relação ao pai e à mãe. E quando mas você falou quando você começou a falar sobre ele, me fez lembrar também daquele autor do Marcelo de Luca, do livro Com os Olhos do Coração. Que apesar de tudo, a gente tem que enxergar em cada familiar com esses olhos do coração, né? Porque, assim, claro, é o sem sim ou não, fazer o que tem que ser feito, mas não perder essa referência, porque é difícil quando a gente cria uma situação e perde essa referência de também estar exercitando. Você só ser aquele tirano, entendeu? O tempo todo. É difícil, a gente não pode perder essa oportunidade. Eu tô com uma página aqui, vai dar tempo? Quanto tempo falta? Tá, com certeza, querido. Pode seguir aí. Como que é rico, né, a gente conversar sobre isso, porque além da gente estudar o Evangelho, a gente faz assim, quase que uma terapia em grupo, né? Todo mundo expõe as dificuldades, os passos que já deu, que já caminhou, e essa troca de experiências é muito, muito, muito rica. Eu agradeço todo mundo que nos comentários ali, que partilha com a gente um pouquinho de si, né? O Celso mesmo agora colocou que agradece sempre a Deus por elas na minha vida, devem ser as filhas, pois elas é que me ensinam todos os dias como amar. Sempre fui muito rude, mas elas me ensinaram a ser melhor. Tem ali, o doutor Leandro falou que é o véu da misericórdia, né? Que realmente nós temos esse véu, graças a Deus. Ali, quem é Porco Salinas? Reconcilia quê? Com o seu inimigo enquanto está no caminho. Sim, né? É verdade, transformado em familiar em amigo, né? Enquanto há tempo, exatamente. Que sejamos mosca, luz para acender a luz do outro. Sim. Outra questão também de evitar os estereótipos, né? Porque às vezes deixamos aquela antipatia ou do passado, eu sem resposta, e estereótipo para o outro, né? Que o outro é incapaz, que o outro não consegue. Comparações, nossa, para o filho, para a filha, acho que não tem coisa pior que comparações, né?
Às vezes a gente não quer ver, não quer enxergar o outro como realmente o outro é. Aí criamos uma imagem de como o outro seria para nós, né? E aí vamos criando estereótipos e vamos depois dificultando aquele filho. E mais tarde aquele filho vai ter um lar. Aí não sabemos como aquele filho será pai, será mãe. É muito difícil, Exatamente. mas não é impossível. Ok? E mais algum comentário aí? Não. Pode. Não, Pode? querido, agora você tem o tempinho do seu encerramento para ficar à vontade aí. Se Te é o quê? agradeço 5 muito, minutos? Marcelo. Tem Poxa, 10, 9. tá. Eu também agradeço. Desculpa não aparecer, né, mas eu fiquei muito bem, me senti muito bem assim também. Não tem problema de aparecer, não. Mas em outro momento eu sugiro a gente fazer uma Um teste, tentativa né? antes. Porque não sei o que está acontecendo, né? Vamos lá. Acabei que eu abri a página Renasce agora. Mas a página que eu separei é a 34, que eu li hoje cedo, antes de começarmos. É do livro Fonte Viva, Guardemos o Cuidado. Mas nada é para os contaminados e infiéis. Paulo, Timóteo 1,15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante um amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria de intratáveis, dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é um remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Achei muito interessante essa página que nos remete, guardemos o cuidado de não julgar pelas nossas visões externas, né? Mas sim saber que todos nós somos espíritos e todos nós viemos por um amor divino na oportunidade de crescermos e junto aprendermos e de sermos luz e não entrave para que o outro não cresça e que o outro não renasça nessa existência. Quer comentar? Dá para você comentar um pouquinho. Que a gente se preocupe com o que a gente está fazendo, né? E permita o outro ser como ele é, como dizia Chico. E mesmo que o outro não seja muito caro, não reneguemos a nossa fase de corrigenda, de fazer a nossa parte, mas olhar com os olhos do coração e permitindo e olhar mais para dentro de nós, né? Que ele fala assim, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita, pela maledicência, porque é exatamente aí que nos mergulhamos em trevas, não vemos a luz, de uma forma ou de outra julgamos e não vemos soluções. E sabendo que tudo passa, tudo vai passar. Não é isso? O que é uma experiência na carne perto de uma imortalidade do espírito, né? Milenar.
É verdade. Já fizemos isso tantas vezes e mesmo assim ainda carregamos grandes dificuldades, né? É verdade. O que é essa experiência? Então ele diz que casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Mas é o silêncio da alma, não é aquele silêncio da fala em que cerramos os lábios, mas o pensamento está fervilhando e está indo longe e buscando longe e criando quadros que nos tira a paz. Sim. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminhoneiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. É questão de também encontrar no outro ou em nós o que temos de bom. Como posso ajudar? O que posso fazer? Obrigado a todos, meus irmãos, né? Antes da prece, obrigado, Dora, obrigado a casa, obrigado a todos os companheiros que aí se encontram. E, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu não consigo todo dia estar no Evangelho, às vezes estou tarde, fazendo alguma coisa, mas assim, eu estudando, mas o quanto é importante esse culto, tantos outros cultos, por esse momento que todos nós estamos vivenciando. Porque com certeza sairemos diferentes. O aprendizado tem sido muito grande. A convivência no lar, o olhar para o outro, o se ouvir, né? O interiorizar-se com o divino. Dentro de Com cada um, certeza. dentro do conhecimento, independente de como chamamos, de como acreditamos. Mas interiorizar e colocar em prática no dia a dia. Porque os testes são difíceis, mas a vitória será muito maior. Certo? Muito obrigada, meu irmão querido. Obrigada. Infelizmente não pudemos te ver hoje, mas te Sim, ouvir sempre já foi uma bênção. Foi o açúcar do nosso cafezinho nessa manhã. Muito obrigada, humildemente viu? agradeço. Tá. Vamos à Obrigada a prece? todos que estão conosco aí. E agora a gente faz a prece, com certeza, para terminar. Até amanhã, gente. Ó Mestre querido, Jesus amigo, mentores espirituais de cada um de nós que aqui nos encontramos, e de todos da terra, de todos que estão em seus lares, em suas atividades de trabalho, em todos os momentos. Pedimos que nos ampare, nos inspire as boas obras, e se dentre cada um de nós ou cada lar houver alguém arquitetando algo que não seja bom para si ou para outrem, neutralizai, Senhor, se possível for. Faça com que esse irmão, essa irmã, ouça seu mentor amigo, ouça a voz do íntimo, pois sabemos que o ódio, o orgulho, as guerras nada levarão, e que aprendamos a cada dia a nos reeducar e a mediar essa educação junto ao nosso querido, pois enquanto há vida, haverá sempre a esperança, e a vida, ela triunfa além da matéria. A vida sempre deverá ser valorizada. O Pai, infinitamente bom e imparcial, sabe de cada dificuldade que carregamos dentro de nós, cada empecilho, nos vê como realmente somos. E a doutrina que nos abraçamos, não diferente, nos dá também a oportunidade de nos entendermos, nos estudarmos, crescendo a cada dia. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Pai, o orbe terreno. Abençoe todas as galáxias, todos os momentos de dores e dificuldades. Abençoe o psiquismo de cada ser, cada missão, cada tarefa. A natureza não dá pulo, Senhor, e que possamos cumprir o nosso papel de forma simples, humilde e perseverante no bem. Pedimos que fluidifique todas as águas do nosso planeta, de todos os campos, e que a paz e o amor de Jesus continue nos dar esperança, otimismo, determinação, paz, alegria, coragem e fé. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja. E assim será. Assim Beijo será. grande. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.